Olá, pessoal! Com a graça de Deus, estamos aqui com essas irmãs queridas para começar mais um episódio do podcast Mais de Ti, Jesus. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa, essas duas irmãs que nos passam tantos ensinamentos. Nós estávamos aqui conversando, né, guria, sobre quais temas nós íamos abordar e vamos começar essa conversa que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa. Me contem um pouquinho, Jennifer e Josi, como que vocês começaram essa caminhada com Deus? Como que foi esse despertar de vocês para essa caminhada? Bom, eu fui escolhida por Deus, né? Todos nós fomos, mas Deus de ventre, porque eu hoje estava orando assim e pedindo para que Ele me revelasse como contar a minha história. E eu fui atrás de uma Bíblia que eu ganhei da minha avó em 94. E eu até fico emocionada quando eu falo, porque estava escrito assim, que tu continue a cultivar a tua fé. Que coisa linda. Tu é uma bênção. E aí, voz a ira. E aí eu fico pensando assim, naquele momento, ela já sabia, Deus já sabia que um dia a minha vida ia ser tocada por Ele. E só que como a maioria, né, tem outras coisas que vão te levando. E eu nasci num lar extremamente cristão. A avó era uma pessoa assim, de oração, aquela avó que orava por todo mundo, né? Que te ensinou sobre a fé, muito. né? Eu me criei ali, no domingo nós íamos na missa, tudo lindo e maravilhoso. Como na adolescência, como a maioria, eu fui, né, me perdendo. E quando a Duda nasceu, eu tive um chamado por Deus e eu não entendi. Porque eu tive um problema no parto da Duda e eu lembro que eu orava e eu não sabia orar. Eu sabia orar, eu sabia rezar, mas eu não tinha intimidade com Deus. E eu lembro muito que eu falei pro Anderson assim, ó, eu não consigo falar com ele, sabe? Tinha um bloqueio. Mesmo que eu conhecesse ele, eu não tinha intimidade. E um ano depois eu entrei num movimento cristão. Ali eu tive um encontro maravilhoso com Deus. Foi lindo, assim, mas ainda faltava algo e eu não sabia o que era. Por mais que eu amasse onde eu estava, faltava algo. Mas eu nunca fui de buscar, eu nunca fui assim, como muitas gurias contam que buscaram aqui, buscaram ali, eu nunca fui assim. Tu era quietinha no teu canto. canto. No meu canto, gostava muito do lugar que eu estava, mas faltava algo. Há 3 anos atrás, a gente teve uma perda na família, bem grande. A Mana perdeu a filha dela. E eu achei assim, que eu precisava ajudar a minha irmã, mas não, era Deus que me queria, sabe? Só que através dela, ele me encontrou, eu encontrei ele, né? Ele já tinha me encontrado. E eu tava no salão trabalhando, e a Gé trabalhava comigo. E a Gé é maravilhosa, né? Porque a Gé, ela é Cristo, ela vive aquilo ali. Só que a Gé não me convidava. Ela deixava... ela sabia que eu tinha sede, porque eu perguntava pra ela, Gé, como isso, como aquilo, como aquele outro, e eu ficava assim... querendo mais, e ela ia devagar, sabe? Ela ia ponderando as palavras, porque ela sabia que... ela me conhecia, né? E ela queria ir. E ela orava comigo, mas ela nunca disse assim, ó, vai em tal lugar, faz isso, sabe? E foi isso que foi legal, porque foi natural. Isso é tão importante, né? Essa sabedoria que nós temos que ter com as pessoas em que nós vamos resgatar para Deus, né? De chegar e não escandalizar. Respeitar. E de ir respeitando, ir pelas beiradinhas, ela mostrou o amor. Exatamente, com essa sabedoria que vai trazendo pro caminho de Deus. E aí, na perda da Rafa, a Mana ficou, né, perdeu o chão e começou a procurar em todos os lugares possíveis ajuda. E eu pensava, meu Deus, sabe, a minha família tá se perdendo, eu preciso ajudar. E aí eu sentada, trabalhando, veio uma outra pessoa que não tinha nada a ver, assim, com o Mais de Ti, que ela tinha feito conhecendo Jesus e foi me contar. E olha como que ela me contou, porque, pelo que eu entendi, ela tinha um receio de me contar, porque eu participava de outra coisa. Ai, eu tô indo num lugar, fui lá na casa da Joyce, ela falou de Jesus pra mim, e foi maravilhoso, e hoje vai ter de novo, porque como foi véspera do Natal, esse Conhecendo Jesus, a Joyce marcou outro no início do ano, que eu lembro de ti lá. Lá na chácara. Lá na chácara. E aí, vai ser hoje lá, mas ela não me convidou, ela só me contou. E eu falei pra ela, eu quero ir. E ela, não, mas é hoje, eu tenho que ver, porque tinha que se inscrever. Eu disse, eu quero ir, chama a Joyce. E eu não conhecia a Joyce, mas eu não tinha assim, eu vou chamar a Joyce, né?
Daí ela colocou ali, tem uma amiga que quer fazer, papapá. E a Joyce, acho que disse, não, pode vir, né? Então, assim, ó, a beleza de tudo é que ele foi até lá me chamar, sabe? Sim. Ele cuidou de todos os detalhes. Todos os detalhes. Eu não fui convidada por coisa ninguém, linda. eu fui convidada por ele. Que E coisa aí eu lembro que tinha um aniversário nessa noite. E eu cheguei em casa e disse, Anderson, eu tenho uma palestra. Porque como é que eu ia falar pra ele que eu ia num lugar, ou, sabe? E aí ele disse, onde é que é? Eu disse, é aqui perto. Eu não falei que era 13 quilômetros da cidade, que era interior. Eu ia sozinha, eu não sabia onde é que era, se eu ia pegar a estrada de chão. Se... Tu confiou em Deus e Que foi. coisa Deus. linda. E eu lembro Chamado. que quando eu entrei no carro, eu não vou mentir, que eu tive medo, sabe? Onde é que eu tô indo? Mas será que não é uma coisa? Sei lá, né? Quando vê. E eu cheguei lá, estacionei assim, olhei assim, pessoas que eu via, que eu conhecia da cidade. Eu lembro quando tu chegou. Mas eu não tinha amizade com ninguém, assim, eu fiquei sentada, quieta, assim. E, gurias, é fantástico. Eu só, assim, ó, lá eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E hoje, e eu consegui, aí eu saí de lá tão, assim, porque na minha cabeça eu tinha ido pela minha irmã, né? Sim. Não por mim. E eu saí de lá, liguei pra Mana e disse, Mana, eu conheci uma versão, assim, a face de Jesus que eu não conhecia. E aí ela disse, eu quero. E ela foi, e muitas amigas foram, e assim, Começou essa transformação, né? é maravilhoso. E nós já vamos voltar Coisa nessa linda. transformação. Josi, me conta. Tu teve um caminho um pouco parecido com o da Jennifer, né? Tive. Primeiro, eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui, podendo falar de como Jesus me resgatou. E então, eu estou muito feliz. A minha história é muito parecida com a da Jane. Há anos atrás, eu senti um vazio muito grande e na minha vida não fazia sentido. E aí eu começava a pedir para as pessoas ajuda. Foi então que eu descobri do mesmo movimento que ela participava e eu pedi para participar desse movimento. E foi nesse movimento que eu realmente tive encontro com Jesus. Foi nesse movimento que eu me apaixonei por ele. Só que eu percebia que no decorrer dos anos que era meio que superficial o meu relacionamento com Jesus. Porque daí eu lia a Bíblia, mas eu não entendia. Eu não sabia como orar, eu não sabia como pedir. E o vazio que eu sentia começou a voltar novamente, porque daí eu meio que me distanciei de Jesus. Aquele primeiro amor foi amornando, sabe? E aí foi quando, na pandemia, eu entrei direto assim para o mundo quântico, na busca de preencher esse vazio que eu estava sentindo. E eu lembro que eu fiz assim muitos cursos sobre energia quântica, e eu comecei a atender as pessoas, achando que eu estava realmente, meu intuito era querer ajudar as pessoas e me preencher desse vazio que eu tinha. E aí eu abri uma pet, eu fazia terapias em animais e fazia em pessoas. Só que aquilo ali começou o vazio novamente em mim, assim, muito grande, e não estava fazendo sentido para mim. Foi quando, no encontro, assim, de umas amigas, eu encontrei a Keila, que ela já falou aqui num outro vídeo. E a Keila me falou sobre esse estudo do Mais de Ti. E eu disse, meu Deus, eu amo a Bíblia. Eu quero fazer esse estudo porque eu quero entender sobre a Bíblia. E eu quero voltar a sentir esse amor por Jesus que esfriou. E aí eu esqueci. E aí um tempo atrás, mas passou um tempo assim, e eu vi no Instagram o anúncio ali, Conhecendo Jesus. E eu me inscrevi ali, entrei num grupo, me inscrevi e esqueci completamente do dia e tudo mais. E aí eu lembro que era um calor e eu estava dormindo na minha casa de tarde. Era 5 horas que começava o Conhecendo Jesus e eu estava dormindo e eu acordei assim com uma voz dizendo, acorda que tá na hora. E eu acordei assustada, olhei no relógio, faltava, nem sabia nem onde que eu estava, nem o que eu tinha que fazer. E aí eu lembrei do Conhecendo Jesus, que era naquele dia. E eu só mandei uma mensagenzinha, dá tempo de eu ir? Daí a Joyce disse assim, vem que eu te espero. E eu fui falar no estúdio, foi o último Conhecendo Jesus no estúdio dela. E eu lembro que aquele foi revelador, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero, é isso. E na sequência eu já comecei a fazer o estudo e foi assim, revelador, foi transformador, saiu a venda dos meus olhos e eu me aproximei de Jesus novamente, eu me apaixonei por ele novamente. E agora, meu marido também já fez o Mais de Ti Homens,
Que Está bênção, tudo né? perfeito. São casas e famílias transformadas que nós temos aqui. E gurias, E eu convivia com a Jennifer lá nesse movimento e a gente não se falava. E a gente veio se reencontrar agora no estudo, que nós fizemos juntas o estudo, e foi maravilhoso, assim. Vocês duas participaram do mesmo estudo, da mesma casa, da mesma turma, foi isso? Sim. Foi? É lindo o que eu ia comentar, gurias, porque na verdade Deus chama a todos nós, né? Mas com vocês em especial, ele teve um cuidado, assim, de ir chamando aos poucos, né? Te trazendo, assim, pessoas ao teu redor, te chamando em sonho. Quanto é lindo esse mover que Deus faz na nossa vida pra nos chamar, né? Porque muitas vezes a gente espera um grande convite, né? Aham. Ou, assim, um grande milagre para te conhecer Jesus. E ele vai aparecer, se apresentar em coisas simples, né? Simples. No momento, assim, numa Bíblia que eu recebi da minha avó, já era um convite, só que, claro, precisou de 30 e poucos anos depois para mim. Mas é a entender. sementinha que ela plantou, né? A gente comentou E- sobre isso no último com a Lízia, que também verdade. foi a avó dela. Então, assim, o quanto foi uma sementinha que ela plantou e Deus foi regando ao longo dos anos, né? E eu não precisei de um convite de uma amiga, assim, ninguém foi lá e disse, tem... Sabe, às vezes a gente tem que dar esse passo e não esperar, assim, que alguém venha te convidar. Porque eu creio que quantas mulheres hoje estão com algum problema, sofrendo de ansiedade, e esperam, assim, alguém convidar. Mas é um lugar que eu preciso ser convidada, eu tenho que ir com uma amiga, né? Não, dê esse passo, pega o carro, pega o ônibus, pega o Uber, dá um jeito, vai caminhando. Tem alguém lá que tá te esperando. E esse alguém é que é importante, que é Jesus, né? Não, e essa coragem que tu teve, né, Jennifer, eu acho que tu também, né, Josi, teve o chamado ali da Keila, mas de fato ela não estava lá no dia. Então, assim, essa coragem de ir, porque a gente entende que a salvação, ela é individual, né? Então, assim, a coragem de a gente se abrir para isso, da gente ir, né, até Deus, é nossa, né? Então, vai haver convites. Mas se a gente não tiver essa coragem de dar esse passo, e vocês tiveram essa coragem. Eu vejo assim muito que a Keila, naquela tarde, ela já sabia onde eu estava no mundo, que eu estava perdida, assim, distante de Jesus, porque nós tivemos essa conversa. E aí ela plantou uma sementinha lá. Josi, tem um estudo mais de ti, para te se aproximar de Jesus e tudo mais. Eu sei que tu tem uma caminhada com Cristo e tu se afastou. E aí aquilo ali ficou aquela sementinha. E no momento certo, Jesus foi lá e me resgatou, sabe? É agora, vai. E eu não abandono mais, gente, porque assim, o estudo do Mais de Ti é um estudo simples, de fácil de entender, e tu restaura o teu relacionamento com Jesus. É maravilhoso. E eu tive uma casa restaurada, né? O Anderson sempre foi teve uma fé muito grande, né? O homem, ele demora sempre a se abrir para viver essa fé, mas o Anderson, ele chora, ele se derrama. E eu tive muita dificuldade, porque no início eu queria viver o que as gurias viviam, né? E ele queria viver onde a gente estava antes. Então foi muito joelho dobrado. Eu lembro que uma vez eu falei pra Joyce, que era a pessoa que a gente... hoje a gente é um grupo muito grande, mas antes era só ela de referência. Então quando eu tinha alguma coisa, Joyce, eu disse, Joyce, eu acho que eu vou abandonar o estudo, porque o Anderson não quer ir onde a gente já frequentava, né? E eu não quero que a minha família se divida, que ele vá num lugar e eu vá no outro. E ela disse, ora, né? Tu tem autoridade e poder para fazer isso. Ora pelo teu lar, para que vocês andem junto onde Cristo quiser. Né? Eu não preciso ter um lugar para ir, mas eu quero onde Cristo quer que eu vá. E eu lembro que eu orava muito, assim, muito, muito. Foi assim, muito... Aí eu brinco que foram muitos meses, né? As gurias dão risada, foram 3 meses, né? E aí eu orei muito e teve um dia que ele disse, tá, eu vou nessa célula, porque ele tinha um pouco de dificuldade com igreja, com placa de igreja. Mas a célula, como era num lar, ele foi. E aí ele chegou lá, e como nós também, assim, ele não conhecia ninguém. E aí ele ficou assim, o que eu tô fazendo aqui? Ele conta isso, depois ele até contou achei tão lindo numa célula. E aí, quando nós chegamos na casa, na época, lotava assim a sala, e nós chegamos em cima do horário, e sobrou um lugar na escada para sentar. E ele disse que aquele dia ele tava com muita dor nas costas, no ciático. E aí ele pensou, viu, não era para mim ter vindo. Me sobrou essa escada para me sentar. Como é que um homem, né, que o homem já é mais difícil de sentar no chão com dor nas costas. E aí ele orou e falou, Deus, eu entendi que não é o meu lugar, né? Não tem um lugar para mim aqui, não é meu lugar. Mas se realmente for para mim ficar aqui, que eu consiga ficar toda noite sentado no chão. Porque
Porque ele pensou, não vou ficar 15 minutos, eu vou ter que levantar, dar uma desculpa e ir embora. Ele não teve mais dor. Ô, e ele glória. foi curado. Não, Coisa e ele linda. foi curado. Ele disse que nunca mais se atacou do ciático. A gente brinca que é o cantinho do milagre, né? É verdade. Mas assim, ó, então, Deus vai te mostrando em pequenos milagres, em pequenos detalhes o lugar que tu tem E que ali ficar. ele teve certeza e vocês como A casal partir andaram daquele juntos. momento ele entendeu que era o lugar. Então assim, ó, para quem tá procurando, eu creio que a gente precisa sim orar, né? Porque a gente não pode dizer onde é certo e onde é errado para cada um, qual é o melhor lugar. Para mim verdade. foi maravilhoso. Mas as pessoas precisam orar, assim como o Anderson fez. Esse é o lugar que tu me quer e ele vai te mostrar o lugar que ele quer, né? Só que a gente precisa ter um entendimento, que é o que a gente faz no Estudo Mais de Ti, da palavra. Porque a gente não é enganada, né? E hoje eu verdade. sei que se eu for para outro lugar, se eu não estiver em Cachoeira e eu for numa igreja ou eu sei onde eu não vou ser enganada, entendeu? Onde Tu conhece a verdade. Eu conheço a E verdade. tu vai procurar um lugar que incrível. siga essa verdade. Exatamente. Então, acho que é o mais importante, assim, que se eu pudesse deixar alguma coisa do estudo, é isso. Que a gente precisa, assim, estudar. A gente não precisa ou ficar ouvindo, é bom, se alimentar de palestras, de pregações e tudo, mas se a gente conseguir saber o lugar que a gente tá, é verdade, é seguindo a palavra, né? É aquela coisa que a gente comenta, né, Jennifer? A revelação dos outros e estar em comunhão com os outros é importantíssimo, né? Nós Exatamente. somos um corpo e é importante. Mas também é muito importante o nosso secreto para que a gente tenha a nossa revelação verdade. e entendimento do que Deus quer pra nossa vida, né? Eu lembro que a Jenny falando agora, eu lembrei que o processo do meu marido foi o mesmo processo do marido dela. Para ele foi muito difícil entender que eu estava fazendo um estudo e ele entendeu o que estava acontecendo comigo, porque eu comecei a mudar, a me transformar e ele começou a ficar curioso. E aí eu lembro que eu convidei ele para ele também, na cela de casais e nós começamos a participar. E aí foi tudo bem junto, né? O processo de vocês foi igual ao nosso, inclusive com os maridos. E o meu marido no início teve bastante resistência. Porque ele não entendia, porque ele vivia numa crença e para ele foi muito difícil. Mas aos poucos, e isso é tão importante a gente não forçar a outra pessoa e esperar que no estudo a gente aprende sobre isso, que quem revela é o Espírito Santo. Quem vai tocar os corações é o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que começou a tocar no meu marido, porque daí eu comecei a orar por ele, que o Espírito Santo tocasse no coração dele e que no tempo dele ele viesse. E ele veio. E ele veio assim com uma certeza e os homens têm... Eu não sei, a fé dos homens é diferente, sabe? E é tão lindo, eu acho tão lindo, assim, quando eles se convertem, quando eles realmente se sentem, assim. Foi um processo muito bonito. É que eu acho que a gente tem muito isso, né? As mulheres, elas têm essa coisa do carinho, né? Da maternidade, então o cuidado muito com as outras, né? E os homens, a gente vê que eles são um pouco mais duros. Esses dias a gente comentava, é tão lindo quando uma mulher ora por outra, mas é tão lindo quando um homem ora por outro, né? Lindo. É incrível. E vocês, então, é um testemunho completo, né, gurias? Vocês foram restauradas, a família A de casa. vocês, né? O marido, filhos, enfim. Vocês têm uma vida transformada por Amém. Deus, né? Sim, com certeza. E se eu posso dizer, assim, para as pessoas que estão assim, assistindo, se alguém, assim como eu, está sentindo esse vazio, se alguém está se sentindo perdido no mundo, não está entendendo o que está passando, então, assim, eu aconselho, indico fazer o Estudo Mais de Ti, porque é um estudo simples, é um estudo maravilhoso que te revela, que te aproxima de Jesus, que revela um Jesus assim maravilhoso, fora de uma caixinha, e tu nunca mais vai se sentir perdido, porque se existe qualquer forma que possa curar o vazio que as pessoas estão sentindo, assim como eu estava com vazio, só Jesus pode preencher esse vazio. Então, façam. Isso aí, Jennifer. Deixa um recado pra quem eu está tenho nos tanta assistindo. coisa maravilhosa para falar do Mais de Ti, que são mulheres muito especiais. Nenhuma delas, assim, ou talvez que eu não saiba, mas não tem uma formação, teologia, e a gente fala de Jesus mostrando o caráter dele, né? Então eu sempre penso assim, eu não preciso ficar pregando, até porque eu não tenho esse conhecimento ainda, assim, a gente tava agora numa casa do Mais de Ti com a Gé, a Gé é uma bênção, né? Ela fala, e eu fico pensando assim, se eu for o amor de Cristo aqui dentro, eu já vou estar pregando, entende? É verdade. Então eu vejo muito assim, que a gente carregue a Bíblia nos nossos atos. É verdade. Né? E que é o que eu vejo nesse grupo, sabe? Então quando vocês estão vendo de fora, assim, é um estudo bíblico, ele é perfeito, ele foi feito com carinho, mas o que a gente leva também é o amor de Cristo, né?
tem meninas trabalhando nas ruas, evangelizando, tem... Lindo. Então, assim, é um trabalho que é perfeito, não tem como eu descrever, assim, tudo que acontece lá dentro. Eu convido todas que, né, possam, que tenham essa oportunidade, façam, porque é algo muito grandioso e é muito mais do que uma placa de uma igreja, a gente não fala, né, não, É verdade. a gente apenas fala de Cristo, assim, né, então eu creio que a gente ainda vai conseguir tocar muitas vidas, né, Amém. e E muitas Jesus, casas restauradas, assim como a nossa, nossa. né, muitos vazios preenchidos. E hoje eu só tenho que dobrar o joelho e agradecer, assim, porque Amém. meu esposo, a minha filha ama, sabe, tudo isso e é maravilhoso. E eu tenho muito orgulho de carregar a Bíblia embaixo do braço, que antes era uma verdade. grande vergonha. E o mais assim, né? lindo de tudo, gurias, que eu percebo assim, da minha história, que eu estava, Jesus me buscou e eu me perdi no mundo. E Jesus quer a gente do jeito que a gente está. Se a gente está perdido, se a gente está em pecado, não importa. Ele quer o nosso coração do jeitinho que a gente está, Ele quer a gente. E o estudo nos proporciona isso, essa proximidade com Jesus e o resgate, assim, é muito linda essa estratégia de Deus. E outra coisa que eu, pra finalizar, assim, às vezes a gente vê, as pessoas vão ver a gente no mundo e a gente continua sendo carne, a mesma pessoa, com as mesmas verdade. lutas, né? Não significa que hoje eu vivo com Cristo e eu vivo com Ele, assim, né? Ele é o meu sócio, Ele é o meu companheiro, meu melhor amigo, meu pai, né? Eu chamo de paizinho, assim, de tamanho intimidade que eu tenho com Ele e amor. Mas as lutas continuam. Elas são as mesmas, às vezes piores, às vezes melhores. A diferença é que caminhar com Ele, tu sabe que tu caminha em paz. Que aquilo ali tu vai vencer, né? Então, a gente não vive no mundo perfeito, né? Eu, pelo menos, não vivo. A minha casa, né, continua tendo problemas, mas assim, ó, eu sei com quem eu ando. E eu sei em quem a minha vida tá nas mãos e eu sei que no final vai dar certo. Amém. É isso. Amém. E olha só que agora eu lembrei, tu falando sobre isso no final. Eu ainda tenho a minha pet, eu ainda atendo meus animaizinhos, que eu amo, é minha profissão. E hoje eu consagro eles ao Senhor, eu oro por eles, eu sei orar, então não precisa fazer outro tipo de terapia, é só Jesus. É só Jesus. E é a coisa mais linda tu consagrar o teu trabalho, a tua vida a Jesus. É Vocês lindo. convidaram Jesus para entrar em entrar, todas as áreas da todas. vida, né? E é esse o convite que a gente deixa para vocês, que conversa verdade. maravilhosa, mas que vocês possam, assim como as gurias, né, convidar Jesus para entrar em todas as áreas da vida de vocês. A gente falou muito hoje sobre resgate, né? Quem sabe alguém que está assistindo esse episódio não vai ser resgatado. Não é Jesus que está te chamando para estar aqui conosco É nesse verdade. estudo, vivendo maravilhas, vivendo grandes milagres que a gente tem visto no nosso meio. Então, Jennifer, Josi, muito obrigada pela presença de nós vocês, agradecemos. por esses ensinamentos maravilhosos. E obrigada a vocês todos que assistiram até aqui mais um episódio do podcast Mais de Ti, Jesus. Brigadão, um beijo e até mais!